que você não se enquadra no processo que foi desenvolvido para você reencarnatório. Ou seja, você vai reencarnar na família X, mas você olha para a família X e você não gosta. Você não se dá bem com a sua mãe, você não fala com seu pai, você tem raiva dos seus irmãos, e aí você se sente totalmente fora daquele contexto. A depressão, ela começa na rebeldia. O espírito não aceita aquela encarnação, ele não aceita aquele corpo. Ele não quer aquele corpo para ele. Ele acha que aquele corpo não condiz, ele não quer aquela condição social. Se ele acha que ele deveria estar em outro local, em outro lugar. Então ele começa a querer não estar naquele corpo, naquela encarnação. Só que o que ocorre? Quando nós vamos encarnar, todas as dificuldades que nós vamos passar, todos os sofrimentos que nós vamos ter, vai ser em cima das nossas necessidades. É como se nós fôssemos pedras que estamos no rio, e o rio vai levando a correnteza, e aquelas pedras que eram todas pontiagudas, elas vão batendo, vão moendo, até que elas ficam aquelas pedrinhas bem redondinhas, bem bonitinhas, aquelas pedras ornamentais, que a gente pega assim, olha, as pessoas usam em plantas, em aquários, eu não sei se vocês já viram, é umas pedrinhas redondas, claras. Aquelas pedras ali, elas são a natureza que faz aquele processo. E ela fica bem polidazinha, essas pedras. Então nós somos assim, nós estamos lá no fundo do rio, e a vida vai levando a gente com força, e essa força vai fazendo com que nós vamos ser lapidados, ok? E aí, nós temos hoje uma coisa que todo mundo fala, que é esse processo de transição planetária, essa mudança que está ocorrendo. Só que essa mudança também é o famoso chamado de última hora. Com essa mudança, aqueles espíritos que não estavam conseguindo entrar dentro de uma programação, eles vieram tudo para agora. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje um caos urbano, porque encarnou muitos espíritos assim, e esses espíritos, eles têm uma coisa que assim, eles têm ideias, pensamentos esdrúxulos, coisas que a gente fica pensando, e aí eles atacam as religiões, eles atacam os costumes, eles atacam as famílias, eles fazem uma balbúrdia que tem momentos que a gente não sabe mais nem como andar e nem como falar. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, e você está numa conversação no meio de 3, 4 pessoas, e você tem medo até do que você vai falar, porque aquelas pessoas podem de uma hora para outra se voltar. Aconteceu comigo, se voltar contra você de uma forma até violenta, porque simplesmente você não está conseguindo entender o que essas pessoas estão falando, porque é um pensamento totalmente louco que está. Eu não sei se vocês têm notado isso, né? Alguém tem notado isso aqui? Tem, Marcos? Tem. Você tem, que a gente conversa muito, né? E aí, meus irmãos, o que ocorre? Ocorre que existe uma programação. Não pense, a gente pode ter uma cidade desgovernada, a gente pode ter um estado desgovernado, um país desgovernado, mas o planeta não está desgovernado. É um processo, não precisa ninguém se desesperar não, tá? Não precisa ninguém querer ir para outro lugar, vamos ficar por aqui mesmo que vai dar certo. Por quê? Porque este é um processo pelo qual Deus controla, não é os homens. Agora, só que realmente ficou assim, né? Ficou como se fosse, de um lado, um pensamento e de outro pensamento. E nesse meio aí, a gente tem que procurar o quê? Dar conta da nossa encarnação. Nós não temos que tentar mudar a cabeça de ninguém. Nós temos que dar conta daquilo que nos foi proposto. E aí, essa desobediência,
causa uma série de transtornos. Que esses transtornos vão levando, muitas das vezes, algumas pessoas, e agora, infelizmente, vamos ter que entrar numa parte mais difícil, que, antes disso, deixa eu só falar mais uma questão aqui. Existe também o caso, que é o seguinte, da depressão. Crianças na faixa de entre 12, 13, 14 anos, médiums, que têm uma percepção mais aflorada. Essas crianças, às vezes, estão dentro de um contexto familiar, no qual o pai já tem 2 obsessores, a mãe já tem 4, e a mãe tem sempre mais porque ela tem mais trabalho, ela tem mais obsessores. Aí a mãe tem 4, né? Aí tem aquele irmão doido, né? Aquele irmão meio doido, meio perturbado, também que já tem um dele. E aí, nesse meio, essa criança, ela acaba captando toda essa energia. E aí ela pode entrar num quadro de depressão. É um tipo também que aparentemente você não vê motivo, mas ela capta toda essa, porque ela está numa idade em que está eclodindo a questão mediúnica. E aí, essa sensibilidade acarreta todo esse desconforto. Eu vou ter que me alongar um pouco, porque infelizmente. E aí, o que a gente pode fazer nesse caso? Você tem uma casa que ela está, vamos dizer assim, bagunçada espiritualmente. Essa casa está bagunçada espiritualmente, não, está desarmônica, né? O que a gente pode fazer? Qual o principal antídoto para isso? Como é que a gente pode mudar essa realidade dessa casa que está ali, né? Afetando essa criança, afetando a todo mundo, né? Porque acaba afetando a todo mundo. Como é que a gente pode mudar isso daí? Qual seria a forma que a gente encontraria para isso aí? Um lar desajustado, vou ter até uma palavra melhor aqui. O que fazer um lar desajustado? Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode tentar vivenciar o Cristo nesse lar. Como é que você vivencia o Cristo? O culto no lar é um momento que você pode vivenciar o Cristo. Você pode substituir, como a gente falou, os pensamentos. Você pode tentar, de alguma forma, neutralizar essas energias desarmônicas. Como é que você neutraliza ela? Através da prece, da fé. Quem gosta da Igreja Católica, vá para a Igreja Católica. Quem gosta dos templos protestantes, que vá. Quem gosta da casa espírita. Mas você fortaleça-se espiritualmente, não só você e os outros. E o ideal é que possa todos congregar com o mesmo pensamento. Ok? E aí, esse viver em Cristo, a gente lembra desta frasezinha que diz assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que a gente tem que pensar nisso todos os dias? Porque quando Jesus deixou para nós os ensinamentos que estão aqui até hoje, quando foi dividido a história em antes e depois, ele deixou um norte. E se você analisar bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É no mínimo uma situação impactante para que você consiga, porque quando a situação ela está em conflito, você tem que entrar com tudo nela. Não adianta você querer enfrentar o problema de uma forma superficial. Você tem que fazer esta frase como uma realidade. De preferência, eu estava vendo uns depoimentos que botar na geladeira, né, essa frase, tentar vivenciar de algum momento, de alguma forma, porque
Não tem como dar errado se for dessa forma, ok? E aí agora, nós vamos entrar na questão do suicídio. Esse tema foi sugerido da nossa irmã Marta, mediante a situação, porque a casa espírita, ela tem que estar antenada, tem que estar ligada com aquilo que acontece à sua volta. E aí, a irmã Marta sugeriu que nós fizéssemos esse tema, porque foram três suicídios agora recentes aqui em Extremóis. Isso é um número grande, não é um número pequeno, é um número grande. E aí, a gente tem que pensar que, na verdade, o suicida, ele não quer atentar contra a sua vida. Ele quer matar a dor que ele sente. Essa dor proveniente da rebeldia, da não aceitação daquele corpo, daquele momento que ele vive. Porque essa matéria, ela de uma certa forma, ela aprisiona o espírito. Ela aprisiona porque ela precisa moldar esse espírito. Se ele ficar solto, não vai moldar nunca. Então, a questão do suicídio, ela está diretamente ligada à rebeldia. Ok? O suicídio está diretamente ligado à rebeldia. Só que, aí nós vamos dizer assim, então, se ele é rebelde, não. Não podemos pensar dessa forma. E o suicida, como eu disse, ele não quer matar, ele quer matar a dor. Ele não quer matar a si, ele quer matar a dor. E aí, muitas das vezes, por ele não ter conhecimento, o que o aguarda do outro lado, ele acha muito mais fácil por fim na vida. Só que essa lei, ela tem que ser cumprida, porque imagine, fazer a programação de uma encarnação, a gente tem dificuldade para fazer a programação da comida em casa, né? Vamos dizer que você faça um cardápio em casa de uma semana, você vai ter dificuldade. Imagina você fazer uma programação de uma encarnação toda para o indivíduo, que vai ter que entrar milhares de situações, local, trabalho, pessoas, vai ter que entrar muita coisa para se fazer um planejamento. Lógico, existe o livre-arbítrio, ok? Mas é feito um planejamento. Esse indivíduo vai e quebra esse planejamento. O que ocorre com ele? Para onde ele vai sofrer. Por quê? Porque toda vez que você quebra as leis de Deus, você sofre. Toda vez que você persiste naquele erro, você sofre. Toda vez que você desconhece a si mesmo, você sofre. Porque no seu íntimo você sabe que você tem as dificuldades onde tem que ser trabalhado, mas você meio que tenta esconder isso daí. Você vai deixando para trás, você vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, você vai sofrer. Por quê? Porque se eu sou agressivo, eu tenho que procurar não ser agressivo. Como é que eu procuro não ser agressivo? Domando meus instintos, contando até 10, né? Aquela pessoa que fala, que ofende, enche a boca de água, né? Para não falar. Então, para você fazer esse processo, é um processo doloroso. Mas é melhor esse processo do que você desencadear um quadro de depressão e do quadro de depressão, essa depressão chegar ao ponto de um suicídio, porque do outro lado você vai trazer toda uma série de situações que vão lhe prejudicar. Por exemplo, por isso que nós vamos, aí encontramos hoje, e o Espiritismo explica muito bem isso, encontramos pessoas com problemas mentais, encontramos cegos, surdos, mudos, com deficiência. São pessoas que de alguma forma, veja bem, isso há milhares de possibilidades, mas
A gente não dá nunca nas questões encarnatórias, não dá nunca para você definir exatamente uma coisa, são possibilidades. Não quer dizer que uma pessoa que tem uma deficiência hoje, você vê um deficiente e você, esse daí, na outra vida ele se suicidou. Não é assim. Mas pode acontecer. E quando o indivíduo desencarna, sendo ele o provocador, apesar que de uma forma em geral, acaba que nós todos, é outra notícia ruim, acaba que todos nós temos um pouquinho do suicídio, ou direto ou indireto. Indireto é quando você vai se matando aos poucos, e direto é quando você vai lá ou toma veneno, ou se joga da ponte, ou faz qualquer coisa, esse é o direto. Só que o direto, ele sofre muito mais, porque ele vai para um local onde ele vai encontrar outros seres que se afinizam com essa situação, o chamado vale do suicida, né? Não precisa ninguém ter pesadelo com isso não. E aí ele desperta uma realidade do outro lado e vê que não está morto. Ele vê que não adiantou aquele tiro, que não adiantou aquele veneno, não adiantou aquela corda. E aí ele vai estar sujeito a toda uma nova programação. E aí, nessa nova programação, as dificuldades vão aumentando. Porque na hora que você vai ficando para trás, as dificuldades vão aumentando. Né? Vai seguindo, você vai ficando para trás, você vai ter que aumentar, porque você tem como finalidade a evolução. Então, obviamente, quem mais dá, na escola não é assim, quem mais dá trabalho no final das contas não é aquele que acaba sendo mais cobrado, é a mesma coisa, nós estamos aqui também numa escola. E aí, meus irmãos, para fazer Bom, a Rádio Relógio aqui já me informou que está na hora, fazer só o fechamento. Nós precisamos colocar também em prática amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque na hora que você começa a se preocupar em se ligar a Deus, você começa a se distanciar das questões da terra, das questões mundanas. É necessário as coisas da terra? Mas você tem que pesar, você tem que ter um equilíbrio entre as coisas materiais e entre as coisas de Deus. Porque no final das contas, a nossa casa real não é essa aqui. Aqui nós estamos aqui só de passagem. Nós somos espíritos imortais, de múltiplas existências, e essas existências, elas se fazem necessárias nas provas aqui onde estamos. E aí, eu vou falar rapidinho aqui. No Brasil, há uma morte a cada 45 minutos. E 20 tentativas, na mesma proporção. Você tem uma morte a cada 45 minutos por suicídio, tá, gente? E você tem 20 tentativas. Ou seja, se não houver cuidado, esse número pode se aumentar, né? E aí nós temos, primeiro, vou citar aqui nove tópicos aqui. Nós temos, para se observar, tá? Instabilidade emocional. Aquela pessoa que está rindo, daqui a pouco está chorando. Doença, múltiplas doenças. A pessoa vive doente. Por quê? Porque quem está depressivo também deprime o seu sistema imunológico. Então você está num ambiente, você pega uma gripe, o outro também pega. Aquele que está depressivo, talvez aquela gripe passe rapidinho. Aquele que não está depressivo, aquela gripe vem e talvez passe rapidinho. O que está depressivo, aquela gripe pode virar até uma pneumonia, porque a depressão também deprime os nossos glóbulos brancos, nosso sistema imunológico. Medo. A pessoa em geral tem medo.
ela tem medo de sair, ela tem medo de andar na rua. Ela deixa de se alimentar, né? E se isola, o isolamento. Só fala de si. Em geral, a pessoa nesse estágio, ela só fala de si. Ela não está enxergando mais ninguém, porque ela está presa nas suas próprias limitações, nas suas próprias fraquezas. Desejo de sumir. A pessoa quer sumir. A pessoa quer evaporar. Desesperança. A pessoa, nada para mim dá certo, não tem como, é isso mesmo, eu estou fadada, não sei porque Deus já não me levou. Perturbação espiritual. Não dorme, tem pesadelos, vê vultos. Foca em si, e aí já é o quadro maior, né? Que aí se isola. E aí, meus irmãos, nós temos o número 188 da CVV, serve como auxílio. Existe também as faculdades de psicologia, que tem, esses são atendimentos gratuitos, tá, gente? Que tem os alunos, né? Aqueles que estão ali ainda não são formados, mas tem uma supervisão de um profissional. Então tem essas faculdades de psicologia. E o número 188, que é o número da CVV. Então, meus irmãos, o que nós temos que pensar é que nós somos criaturas de Deus, e uma coisa é certa, em toda encarnação, uma coisa é certa: nós estamos fadados, é determinante que nós seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos. Então, há um planejamento no qual, depois de toda esta vida atribulada que a gente vive, nós seremos perfeitos. Ou seja, teremos a felicidade em nós, e nós não precisaremos mais passar por essas situações. Por enquanto ainda é necessário. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos. Tá? Eu me alonguei, mas infelizmente o tempo é